Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tio Marcão aqui mais uma vez com vocês, iniciando a terceira semana falando sobre criatividade na sua IPJ Kids. E é verdade que podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça, é isso mesmo. Mesmo que nós não saibamos quais são os planos de Deus ou quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós podemos confiar nele, não importa o que aconteça. E nessa semana nós vamos aprender uma história muito legal. É uma história sobre uma rainha. Essa rainha se chama Esther. Você sabe em qual livro da Bíblia está a história de Esther? Isso mesmo, a história de Esther está no livro de Esther, que se encontra no Antigo Testamento. E pela história de Esther, nós podemos descobrir que Deus pode nos usar de maneiras inesperadas. Por exemplo, Esther, ela se tornou rainha de maneira não muito usual. Sabe por quê? O pai de Esther, ele não era rei. Esther nem mesmo era de uma família muito importante. Esther nem era persa. Esther era judia. Entretanto, Esther se tornou rainha em terra estrangeira. E nós vamos descobrir por que isso aconteceu. Como todos sabem, os judeus são as pessoas que habitavam a região de Israel. Acontece que em uma época da história, os judeus foram levados cativos como escravos para uma região chamada Babilônia. E em um dado momento da história, enquanto os judeus estavam escravizados pelos babilônios, os persas vieram e tomaram e passaram a dominar os babilônios. Então agora os babilônios eram dominados pelos persas. E eis que nesse momento Esther começa a sua vida. E Esther cresce no reino persa. Ela é criada no reino persa. Chegou um momento em que seu pai acabou morrendo. E Esther terminou de ser criada por seu primo chamado Mardoqueu. No momento em que está se passando essa nossa história, o rei da Pérsia se chamava Xerxes. Xerxes, em um dado momento, resolveu dar uma grande festa. Só que a rainha Vasti não quis participar dessa festa. E Xerxes acabou afastando a rainha de seu trono, de seu cargo. Tempos depois, Xerxes ele convocou um grande concurso de beleza para escolher uma nova rainha. E ele ordenou que todas as candidatas ficassem realizando tratamentos de beleza para que no grande dia Xerxes escolhesse quem iria ser a rainha substituta de Vasti. Esther, que resolveu se candidatar ao cargo de rainha. Imagina você, Esther se submetendo àquele tratamento de beleza, cuidando de seus cabelos, preparando os seus cílios, as suas sobrancelhas, fazendo as suas unhas. Imagina você. Após esse período, acontece o grande concurso. No momento em que o rei Xerxes viu Esther, ele se encantou. E ali ele escolheu Esther como a rainha substituta de Vasti. Após fazer o coroamento de Esther, o rei Xerxes também escolheu um homem chamado Amã para ser o maior oficial acima de todos os outros, ou seja, um oficial de grande patente, ao qual todas as pessoas deveriam se prostrar. Todas. Mardoqueu, primo de Esther, que havia criado como se fosse sua própria filha, entretanto, ele decidiu que não iria se dobrar, não iria se curvar diante de Amã, porque Mardoqueu sabia que deveria se curvar apenas a Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Algum tempo depois, contaram para Amã que Mardoqueu era judeu. Então, Amã decidiu bolar um plano para matar não só Mardoqueu, mas também todo o povo judeu. Então Amã foi ao rei Xerxes e contou o plano. Xerxes concordou e eles fizeram um decreto que estabelecia que todo judeu deveria ser morto. Algum tempo depois,
Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava muito chateado com isso e enviou um de seus criados para falar com ele. Na conversa com o criado, Mardoqueu pediu para que o criado levasse um recado a Esther, dizendo que Esther fizesse alguma coisa. Entretanto, Esther lembrou Mardoqueu da lei que existia naquele reino. A lei era a seguinte: ninguém poderia se achegar ao rei sem ser convocado, a não ser que, quando essa pessoa se aproximasse, o rei estendesse o cetro de ouro para recebê-la. Se o cetro fosse estendido, essa pessoa seria recebida pelo rei. Após ouvir a resposta do criado, Mardoqueu mandou um novo recado para Esther. E esse recado se encontra em Esther, capítulo 4, versículo 14. Vamos ver o que Mardoqueu diz. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Então Esther entendeu o recado de Mardoqueu e mais uma vez enviou seus criados dizendo a Mardoqueu o seguinte: reúna o povo, peça-os que fiquem 3 dias sem se alimentar, porque eu e os meus atendentes também faremos o mesmo. Passaram-se 3 dias. Então, nesse momento, Esther se preparou, vestiu as suas vestes e foi até o palácio. Quando ela entrou na presença do rei, para surpresa de todos, sabe o que aconteceu? Isso mesmo, o rei levantou o seu cetro e recebeu Esther. Enquanto estavam ali conversando, o rei Xerxes disse para Esther que daria qualquer coisa para ela, inclusive até a metade de seu reino. Para surpresa de todos, Esther disse apenas uma coisa. Na verdade, Esther fez um convite ao rei Xerxes e também ao servo, ao oficial Amã. Esther convidou os dois para que os dois participassem de um banquete oferecido por ela. Alguns momentos depois, o rei ainda tentou descobrir o que Esther queria, mas Esther sabia que aquele não era o momento certo para fazer o seu apelo em relação ao povo de Israel. Na noite seguinte, o rei Xerxes e Amã foram até a festa, ao banquete preparado por Esther. Durante essa refeição, finalmente Esther resolveu fazer um apelo, resolveu revelar ao rei Xerxes o plano maligno que fora implementado para destruir o seu povo, o povo judeu. Rapidamente, o rei Xerxes ficou querendo saber quem foi que bolou esse plano. E aí, Esther disse que havia sido Amã. Então o rei Xerxes ficou furioso e decidiu matar Amã, anulando também todo o plano de destruição do povo de Israel. Esther não era a escolha mais provável para se tornar rainha da Pérsia. Entretanto, Deus a escolheu e a usou no momento exato para livrar o povo de Israel da morte. Sabe, às vezes nós não sabemos qual é o nosso propósito, para o que Deus nos criou. Mas eu queria te dizer o seguinte, que Deus me criou e Deus te criou. Você mesmo que está aí do outro lado. Deus te criou porque Ele tem um propósito para a sua vida. E não foi à toa que Ele te colocou junto com os seus pais, junto com os seus amigos, junto com os seus parentes, junto com as pessoas com as quais você anda, porque Ele te capacitou e Ele te criou com um propósito e Ele te deu criatividade e Ele tem te capacitado todos os dias para que você caminhe com essas pessoas e você possa também revelar os planos e propósitos de Deus na vida deles. Assim como a rainha Esther, ela não tinha probabilidade nenhuma de ser rainha. Entretanto, ela se tornou rainha. E no momento exato, Deus a usou para salvar o povo de Israel. Assim pode ser comigo e assim pode ser com você. A gente não conhece os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, mas Ele vai nos revelando esses propósitos à medida que nós vamos caminhando. Vamos orar
e pedir para que Deus nos ajude a revelar os propósitos e o plano que Ele tem para as nossas vidas? Querido Deus, nós queremos te agradecer e queremos te louvar por nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor nos criou e o Senhor criou cada um com um propósito. E o Senhor tem um plano para cada um. Querido Deus, nós não sabemos qual é o plano que o Senhor tem para as nossas vidas ainda, mas cremos que o Senhor tem esse plano e o Senhor nos revelará. Queremos agora, neste momento, confiar no Senhor, entregar as nossas vidas a Ti e caminhar junto contigo, pois sabemos que nesse caminho o Senhor vai estar nos mostrando aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Assim nós oramos, confiando no Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. É isso mesmo, criança. Quando nós não sabemos fazer a escolha certa, nós devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos ajude a fazer a escolha sábia, assim como Esther fez na nossa história. Esther, quando escutou o conselho de Mardoqueu, aquele que nós lemos no capítulo 4, versículo 14, Esther mudou totalmente de opinião e fez a escolha sábia. Ela foi lá no rei Xerxes, intercedeu pelo povo de Israel e por esse motivo o povo de Israel não foi morto. Deus deu a Esther a oportunidade de fazer algo muito importante. E assim, Ele também pode dar a cada um de nós a oportunidade de fazermos coisas muito importantes para o seu reino. E tem outra coisa. Mais tarde, Deus enviou o seu Filho Jesus para que, através de Jesus, nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. É isso que nós temos falado todos os dias nas nossas lições. Através de Jesus Cristo, nós temos um relacionamento com Deus e, através desse relacionamento com Deus, nós vamos adquirindo cada vez mais sabedoria e colocando cada vez mais em prática a nossa criatividade. E não se esqueça, criança, cada um de nós tem um propósito e Deus tem um plano para cada um de nós, ok? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem na nossa IPJ Kids, tá bom? Tchau, tchau!